bem-vindos ao Portal Refrigeração. Eu sou o Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração do Portal. E hoje, atendendo a pedidos, a gente vai liberar uma aula completa, uma aula do nosso curso de refrigeração completa sobre substituição do sensor eletrônico da geladeira Consul. Legal? Então, eu vou sair de cena e você vai assistir a mesma aula que está lá no nosso portal. Tá certo? Assiste, aproveita bem e se tiver afim, entra lá, faz o nosso curso. Legal? Assim, e tá na descrição os links para o nosso curso. Valeu, já falei demais. Bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o sensor, a troca do sensor de temperatura da Consul Biplex, tá bom? Alguns modelos de Brastemp também usam esse tipo de sensor. São geladeiras que não são frost free. Elas não são frost free, ela tem a placa fria, né, na parte do refrigerador, porém o controle é feito por um módulo eletrônico. Então ele usa o sensor, o mesmo sensor, o 2,7K, que vai nas geladeiras frost free. Qualquer coisa, dá uma olhada na aula sobre sensores que você vai saber do que eu estou falando. Então, a Brastemp e a Consul, elas têm usado o mesmo sensor em todos os modelos de geladeira, tá certo? Quando usa o módulo eletrônico, elas estão usando o sensor 2,7, pelo menos nesse tempo que a gente está gravando a aula. Pode ser que no futuro eles mudem, mas eu acho pouco provável, né? Num futuro mais próximo, eles mudarem, porque esse sensor ele é um sensor muito bom, ele tem uma boa variação de temperatura, né? E vamos ver como é que fica. Bom, deixa eu colocar aqui as imagens. Deixa eu soltar aqui. Pronto, essa é a Consul. Eu vou pausando à medida que a gente for. Ela é uma Biplex, ela não é frost free. Tá vendo à direita esse painel? Ela possui, ao invés de um termostato comum, ela possui um painel eletrônico de controle. Sempre que tiver um painel eletrônico, mesmo que não seja frost free, ela vai usar sensores, tá? E o defeito que está apresentando, ele é muito parecido. Ó, tá aí o painel. Tá? Eu peço até perdão pelas imagens, é que o local onde foi feita a filmagem tinha uma lâmpada LED e ela ficava meio que variando e a câmera não conseguia acertar direito a luminosidade, tá? Mas vamos lá, bora lá. Ó, a placa, tá vendo a placa aí cheia de gelo? Ó, dá impressão como se fosse nas versões mais antigas o termostato, quando ele para de funcionar, né? Ele cola e a energia fica passando direto, ele não desliga. Então é a mesma coisa que acontece, só que nesse caso não é um termostato, é o sensor que parou de funcionar, tá certo? Então vocês vão pegar bastante disso daí, dessa geladeira é bem comum, tá? Dá uma olhada só, o alimento congela, ele vira quase um freezer, tá certo? Bom, primeira coisa, derreter ali o gelo, né? Eu costumo fazer isso com um soprador de ar quente, tá bom? É uma das ferramentas que é muito bom você colocar, ele serve para bastante coisa. Uma delas, derreter o gelo, tanto nas geladeiras frost free quanto nessas placas. E ele serve também para modelar as borrachas, né? Como vocês já viram, né? Na aula de borracha, de gacheta. Se vocês não viram, dá uma olhada. Ó, então para acessar, então a gente já derreteu o gelo. Deixa eu voltar só um pouquinho. Ó, para acessar agora o sensor, ele está escondido embaixo desse acabamento de plástico. Esse acabamento de plástico ele é preso por com uma pontinha, como se fosse de flecha. Então com o alicate você aperta, ela contrai a ponta e sai facilmente, certo? Então, se você não sabe onde está o sensor, eu vou te dizer agora. Ele está debaixo desse acabamento aí. Opa, deixa eu voltar. Pronto, soltar aqui. Solta de um lado, de outro. O acabamento ele
ele é removido com facilidade, depois é só encaixar, tá? Ó, dá uma olhada, tá vendo? É umas pontinhas de tipo uma fisga, né? Que você aperta, ela contrai, você tira, depois ela volta à posição inicial, é só encaixar de volta, certo? Opa, olha que imagem legal, aí ficou bem claro, dá pra ver como é que funciona. Não, eu tô falando, às vezes parece óbvio, né? Para muitos pode ser até óbvio, mas às vezes quem não sabe fica forçando, tentando, às vezes até quebra a travinha, certo? Com o alicate você pega ele no meio, fecha, ela sai com facilidade. Bora lá. Ó, são duas, legal. Ó, os encaixes, beleza? Peço perdão de novo pelas imagens, não ficaram 100% como a gente gosta, mas olha, eu acho que a compreensão vai ser fácil. Ó, o sensor ele está preso ali, ó, tá vendo? Você já vai ver, então ele está removendo algum restinho de gelo que ainda tem ali em volta, que impede a retirada do sensor, mas normalmente é bem fácil tirar, ó. Ó como que é, tá vendo? Ó. Ele fica preso nesse rebaixo, por trás da placa. É bem fácil, pronto, já tirou, beleza? Agora a gente vai remover o sensor antigo. Sempre for remover, deixa alguns centímetros ali de fio, tá? Não corta no pé do sensor, não. Tá vendo? Esse é o sensor. Na aula de sensor, deixa eu dar só mais um toque para vocês. Na aula de sensor vocês viram, se você pulou a aula, por isso eu falo, não pule nenhuma aula, assiste até o fim. Na aula de sensor a gente explicou que quando eles vêm originais de fábrica, cada sensor ele vem com uma cor. No caso, essa Biplex é um sensor só. No caso das geladeiras Frost Free, elas podem ter até 3 sensores e cada um tem eles têm a mesma potência, todo sensor tem a mesma potência, 2,7K, mas eles vêm com a fiação de cores diferentes. Por quê? Principalmente no caso de Frost Free. Então vou repetir para vocês guardarem isso. Eles vêm com as cores diferentes para facilitar o teste do sensor, né? Você vai lá no módulo, se você quiser, antes de cortar. No caso, estava bem óbvio que o defeito era o sensor, porque toda vez que a Consubiplex acontece isso, é o sensor, tá bom? Não tem o que procurar em outro lugar, é o sensor. Mas no caso, por exemplo, de uma Frost Free, se você quiser tirar o sensor testar o sensor antes de tirar ele, você vai lá no módulo e então lá tem as cores. Então, para cada posição de sensor tem uma cor, tá certo? Então é importante dar uma olhada depois na aula de sensores, nas cores dos sensores e ver lá, tá certo? É legal você saber isso aí vai te ajudar bastante. Muitos técnicos eles apanham um pouco, né, com geladeiras que tem o aparato eletrônico, porque às vezes não atenta para detalhes simples que você tem acesso. Inclusive você tem a apostila de sensores que ajuda bastante e tem a aula sobre sensores que a gente decifra essa questão. Legal? Bom, vamos voltar lá. Então aí a gente vai deixar uns 2 centímetros, porque se de repente precisar desfazer o serviço, a gente tem espaço, né, na fiação para desfazer, certo? Bora lá. Então ele podia ter deixado até um pouquinho mais mas a gente não tem dúvida de que o sensor realmente está estragado. Na Consul é muito, muito comum. Inclusive, essa Consul que a gente foi ver foi por telefone. O cliente ele falou o problema e a gente já levou os sensores, porque tem aparecido muito dessas geladeiras com esse tipo de problema. Ok, eu parei só um pouquinho para lembrar você. Você que está aí assistindo, tá achando legal? Então faz favor, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, beleza? Daí ajuda muito o canal. Agora vamos voltar para o vídeo, que é isso que interessa. Certo? Ó, nesse caso, o técnico está descascando ali as pontas dos fios. Não, ó, pela Brastemp não é necessário descascar, certo? Mas eu prefiro assim, porque na realidade, a própria união da fiação que a Brastemp manda com sensores novos, ela tem uma lâmina que cortaria os fios. Porém, eu prefiro cortar para ter certeza.
Ó, e talvez esse seja o ponto mais crítico agora. Tá olhando? Tá vendo aí, ó? Então, cada uma dessas uniões é para uma das perninhas do sensor, tá certo? Então é o ponto mais crítico. Eu já peguei geladeiras em que a cliente falou, puxa vida, não, mas já trocaram o sensor e continua dando problema. Quando eu fui ver, na hora de apertar a união, não pegou direito o fio e acabou que o fio ficou meio solto lá dentro, ficou meio intermitente. Então talvez seja a hora que você mais tenha que ter atenção, essa hora de fazer a união entre o fio do sensor e o fio que vem do módulo. Vou te ensinar como é que é. Então você coloca uma perninha de um dos lados da união, ó, e tucha até o talo, tá certo? E pega uma das perninhas que vem lá do módulo e faz a mesma coisa. Ó, ela já está desencapada. Assim, pelo manual da Brastemp não precisava, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que às vezes relaxar e ter que fazer de novo. Eu faço isso, tá bom? Eu recomendo que você faça também, mas fica a seu critério. E aí com o alicate, ó, deixa eu falar uma coisa, você tem que ter certeza, inclusive isso daí é transparente, se você olhar pelo lado de baixo, você percebe se o fio foi até o fim, certo? E aí com o alicate, um alicate bom, você força. Quando você aperta aí, lá dentro tem umas lâminas. Essa lâmina ela desce e ela corta parcialmente a capa do fio, tá? Fazendo a união entre os fios. Legal? Aí já está pronto, a gente fez nos dois. E agora? Ah, sim, eu sempre gosto também embora que essas uniões elas vêm com uma camada de uma vaselina, certo? Para evitar que a água entre, mas eu gosto sempre de dar uma isolada. Que ela vem já com aquela capa isolante de fábrica, então eu prefiro isolar também. Necessário não é, recomendável sim, certo? Porque vai acumular gelo ali, tudo mais, então é bom a gente fazer o máximo de cuidado. Pronto. E aí é só colocar de volta o sensor no lugar e depois montar, né? Colocar tudo de volta na posição. Certo? Sempre a gente tem esse serviço. Bom, o resto é fácil. Tá legal? É só fazer o reverso do que a gente já havia feito. Beleza, espero que você tenha gostado da aula. Certo, essa aula que a gente disponibilizou faz parte do nosso curso de refrigeração. Se você tiver afim, você que já é técnico e quer se especializar, você que ainda não sabe nada, a gente começa do zero. Tá legal? Inclusive a gente dá 7 dias de garantia. Se você se matricular, se você resolver fazer o nosso curso e de repente se arrepender, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E aí sem perguntas a gente devolve. Legal? Então o que é que te impede de fazer o nosso curso? Entra lá, os links aqui embaixo na descrição, tem o curso de refrigeração, tem de máquina de lavar. Tá bom? Agora é você. Valeu? Até a próxima, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.